Bom, então estamos aqui reiniciando a aula, né? Nossas aulas, né? Vamos dar continuidade falando do que nós falamos antes, né? A gente estava vendo a ideia de usar série de potências para representar funções, né? Inicialmente a gente viu a mais natural possível. A gente pegou a série geométrica, né? E pegou a série geométrica, olhou o fato de ela convergir, né, no intervalo de -1 a 1, e quanto é que dava, né, sabíamos calcular a soma, né, como desculpe, como a razão é variável, a gente podia ver a razão como incógnita, isso deu uma função. A função assim, não, a seguinte função. Deixa eu escrever aqui a função. Então, tivemos a seguinte função, né, olha só. F de x igual... Opa, tivemos um pequeno probleminha ali. Vamos arrumar. Vamos lá de novo. Certo? Então, tivemos assim. F de x igual a 1 sobre 1 menos x, né? Essa foi a função que ficou associada à seguinte série de potência, né? A série geométrica, que é essa aqui, né? Ó. Aí, n variando de 0 até infinito, tá certo? Aí ficou assim, x elevado a n. Que desenvolvendo, né? Ó, nós teríamos 1 mais x mais x ao quadrado mais x ao cubo mais etc, né? Tá certo? Né? Desde que, né? Ó, aí vai um ponto e vírgula aqui, desde que o x fique entre -1 e 1. Aí, olhando dessa forma, né? O que a gente tem? A gente tem uma função, né? A série é uma função cujo domínio são todos os x entre -1 e 1, ou o intervalo de -1 a 1. É claro que na função original, o domínio é muito maior. Na função original, a gente sabe que o domínio são todos reais, exceto o 1, porque o 1 é o único que não pode vir aqui. Mas para a série que podemos associar a essa função, o domínio tem que ficar entre -1 e 1, porque se o x for menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 1, a série não converge, ou seja, a série não fica, né, os valores que você obtém com a série, quando substitui os valores, não coincide com os valores da função. Para coincidir, é necessário que o x fique entre -1 e 1. Tá certo? Ó, vou colocar aqui o caso geral, para a gente ver aqui uma outra coisinha, né? Que eu quero falar rapidinho, né? Ó, o caso geral seria nós termos f de x igual ao somatório n variando de 0 até infinito, né? Aí nós tínhamos Cn, que são os coeficientes, vezes x menos a elevado a n. Perfeito? Aí nós tínhamos aqui, ó, nós tínhamos assim, ficaríamos assim, desenvolvendo como fizemos em cima. Teríamos o C0, que é o primeiro, quando n é igual a 0, mais, quando n é igual a 1, aí é C1, e x menos a elevado a 1, né? Elevado a 1 a gente não precisa pôr. Aí mais, né? Quando n2, C2, x menos a elevado ao quadrado, mais C3 vezes x menos a elevado ao cubo, porque agora o n é 3, mais assim por diante, né? Porque o n pode ser qualquer número natural, né? Aí, comparando esse caso geral com o que nós temos aqui para a função 1 menos x, né? O que nós teríamos aqui? Nós vemos que, ó,
o C0 é 1, o C1, que é o coeficiente do primeiro... Não, primeira coisa, para estar dessa forma, né, ó, nós temos que o A é 0, né, porque é x menos A elevado a n. X menos A elevado a n, aqui tem x elevado a n, então o A só pode ser 0. Então, nessa outra aqui, ó, nós temos o seguinte, nós temos que o A é igual a 0. Ó, o C0 é o termo independente. Que nesse caso, ó, como A é 0, ficou C1x, né? C1x, aí é o coeficiente aqui, ó, que não aparece, então é 1. Então, o C0 é igual ao C1, tá certo? Aí, ó, o C2 é o pro termo em x ao quadrado, de novo é 1. O C3, então, todos os 6, né, ó, todos os coeficientes, né, o C2 é igual ao C3 e etc, né, ó. Tá certo? Tá certo? Que é igual ao CN e assim por diante, né, ó, continua aí, ó, todos eles são iguais a 1. Né? Você podia colocar dessa maneira, descrevendo cada C, né? C0, C1, C2, ou você podia fazer assim, ó. Simplesmente colocar Cn igual a 1, tá certo? Para todo N natural, né? Ó, aqui seria o conjunto dos números naturais, né? Para todo N natural, o C1 é igual a 1. Você pode escrever desta forma aqui, ou dessa outra forma aqui, nomeando cada um. Então, porque cada coeficiente, né, ó, é igual a 1. Só para comparar com essa, para você ver os termos, tá ok? Tá? Então, o que é que nós poderíamos afirmar, né? Nós poderíamos afirmar o seguinte, que 1 sobre 1 menos x pode ser aproximado por uma quantidade de parcelas aqui, ó. Posso colocar, ó, é aproximadamente igual a 1 mais x ao quadrado, né? Ele é aproximadamente isso, né? Quer dizer, na verdade, esse polinômio do primeiro grau aproxima os valores aqui, ó. Quando você disser que aqui, ó, 2 não pode, né? Por exemplo, é 0, vai dar 1. Quando você colocar x0, 0, dá 1, ficou igual, né? Mas se você colocar já um número quebrado, por exemplo, 0,5, né? Meio, né? 1 menos meio aqui, né? Ó, se você colocar a continha, 1 menos meio vai dar meio, então o resultado é 2, tá certo? E se você colocar aqui meio aqui, ó, você vai ter meio mais 1/4, porque meio ao quadrado é 1/4, dá 3/4, né? 3/4 é 0,75, né? Dá 1,75. Não dá o 2 que daria aqui no original, né? Mas dá um valor aproximado. E quanto mais parcelas você colocar, né? Por exemplo, no caso do meio, eu teria mais meio elevado ao cubo, mais meio elevado à quarta, né? Você nunca vai ter o valor 2 exato, mas vai ter cada vez mais aproximado sempre que você coloca um número maior de parcelas para representar 1 sobre 1 menos x. Perfeito, né? Mas como a gente vê isso melhor? É claro que dizer que isto aqui é aproximadamente isso, né? Ó, não tem melhor maneira de você ver do que olhando o gráfico dele, para ver se os gráficos coincidem. Se os gráficos coincidirem, é porque representa bem. Se os gráficos não coincidirem, é porque a distância é maior, tá certo? Mas a gente vai ver agora já, né? A gente vai colocar aqui o gráfico, que quanto mais parcelas eu colocar, melhor o polinômio vai representar justamente a função 1 sobre 1 menos x. Quer ver? Observe. Observe aí, ó. Ó, vou colocar o gráfico da função 1 sobre 1 menos x. Olha aqui, né? Olha aqui, vou estar colocando o gráfico da função 1 sobre 1 menos x. Ó, o gráfico é esse. Deixa eu diminuir para você ver melhor na totalidade. Tá certo? Aí depois a gente aproxima. Olha aí, ó. Tá certo? Ó, você vê que o gráfico aqui, ó, tem como x igual a 1, ó, a reta x igual a 1, né? Tá certo? Uma assíntota, né? Deixa eu colocar a reta x igual a 1 para você ver. Ó, a reta x igual a 1 é uma assíntota. O gráfico se aproxima, mas não toca. Como a gente viu lá no primeiro período, né? Tá certo? Aí, olha só, vamos tirar agora, né? Ó. Mas a gente sabe que o polinômio só funciona no intervalo aqui, ó. Deixa eu aumentar novamente.
Deixa eu aumentar bem, né? Para a gente olhar bem, né? Direitinho. Deixa eu centralizar aqui. Aí, ó. Mas a gente quer olhar isso daqui, ó. Do -1 até aqui o 1. A gente quer olhar nesse pedaço. Perfeito? A gente quer olhar nesse pedaço, né? Então, eu vou colocar as duas retas, né? A reta x igual a 1 e a reta x igual a -1. Então, a gente quer ver o que acontece aqui dentro, né? Ó, nesse espaço. Aqui é o gráfico da função original. Tá certo? O pedaço que nos interessa, que é simbolizado pela série, né? Ó. Se a gente pegar só com uma parcela, né? Ó, ver que o único valor que coincide é aqui, ó, na imagem do zero, né? Ó, porque se você disser que o x é zero, vai ficar 1 sobre 1 dá 1. Né? Se você colocar a imagem do zero, também dá 1. Mas em qualquer outro valor, o negócio já fica complicado, né? Ó. Mas veja bem, se eu mudar para 1 mais x, né? Ó, coloquei mais uma parcela na série, né? Ó. Tá certo? É claro que isso não é a série, porque a série é infinita, mas eu coloquei mais uma parcela para você ver. Ó. Aí a gente vê que já tem um espaço maior onde os gráficos coincidem, né? Ó. Então, ó, essa é uma boa representação. Não é a melhor, mas é uma boa, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Que a melhor função linear, né? Por que linear? Porque é uma reta que representa uma dada função, é essa obtida pela série, né? A partir da função. Perfeito? É essa obtida pela série. No caso, a melhor função linear que representa a função 1 sobre 1 menos x é 1 mais x, né? Tá certo? Ó, agora eu vou colocar do segundo grau aqui, né? Aí você vê, ó, vou apagar a reta de antes, né? Você vê que o espaço, ó, onde as funções coincidem é maior, né? Porque agora a gente tem colocou mais uma parcela, né? Tá certo? Agora eu vou tirar, ó, e vou colocar mais uma parcela aqui, ó, né? Aí você vê, ó, que o local, ó, deixa eu colocar anterior. Você vê, ó, que o espaço onde as funções coincidem, ó, é maior, né? Ó, olha essa função cinza, ó, né? Ó, ela aumentou um pouco, né? Ela coincidiu mais um pouco. Veja que tudo ocorre no intervalo de -1 a 1, que é onde a série é convergente. Perfeito? Ó, aí aqui, ó, melhorou um pouco mais ainda, né? Ó, melhorou um pouco mais. E é isso que vai acontecer. Quanto mais parcelas você colocar no polinômio, né, mais próximo da função original, que é essa linha azul, né, ó, você vai ter o resultado, né? Você vê que há uma diferença, né? Ó. Se você usar imagens de zero, acho que mais ou menos aqui, de menos 0,6 até mais ou menos 0,5, 0,45, as funções praticamente são a mesma. Quer dizer, as imagens são exatamente as mesmas. Os valores são exatamente os mesmos. Tá certo? Mas conforme você pega valores mais distantes de menos 0,6 para a direita, ou de 0,45 para a esquerda, melhor dizendo, ou de 0,45 para a direita, você vê que já vai tendo uma diferença entre o gráfico do polinômio, né? Porque aqui não é a série toda, é só um polinômio, né? É uma quantidade finita em relação à função original, ó. E conforme mais parcelas você coloca, ó, essa aqui de grau 6, ó, já melhorou bastante, né? Ó. Já foi além do menos 0,6 e aqui, ó, já está quase no 0,6, não é? Ó. E conforme você vai acrescentando parcelas, você vai melhorando mais a aproximação, né? Aí a importância das séries, né? Ó, calcular essa fração aqui, ó, é muito mais complicado para uma máquina do que calcular multiplicações que são apenas somas, né? E somas, né? Na verdade, né? Então, é por isso que eu posso aproximar, né? Ó, o valor não será exato, mas posso aproximar por polinômios, tá certo? Como a gente viu lá na integral, né? A gente viu que o resultado não era um resultado exato, mas era um resultado razoavelmente aproximado. A gente buscou uma aproximação de 7 cadas decimais e foi isso que a gente obteve. Tá certo? Agora, olha só. Uma coisa importante, né, para nós é o seguinte, é como determinar a série, né? Porque no caso do que nós tivemos aqui da função 1 sobre 1 menos x, a gente já tinha a série geométrica e sabia que ela convergia de -1 a 1, tá certo? E convergia para 1 sobre 1 menos a razão. O que a gente fez? A gente só mudou a razão pela variável x e obtemos essa função, né? Ó, que não representa a função toda, mas no intervalo de -1 a 1,
né, a série exatamente coincide. A série é igual, por isso que aqui há igualdade. Mas se você pegar só alguns termos da série, ó, aí não há a igualdade, é a aproximação, como a gente viu no gráfico, né? Então, o objetivo agora, a partir de agora, é determinar como é que a gente acha esses coeficientes para associar a série com a função em torno de um determinado valor, tá certo? Quando a gente fizer isso, aí a gente vai poder, dada uma função qualquer, saber realmente se ela pode ser ou não representada por uma série de potência, tá certo? Né? A gente só consegue obter isso com série de potência, tá ok? Então vamos seguir, tá ok? Agora a gente vai falar de série de Taylor e Maclaurin. Não esqueça que o nosso objetivo é determinar quem são esses seis, né? O C0, o C1, para que obtenha a função que ele pode representar, como ocorreu aqui na série geométrica e a função 1 menos x, tá certo? Vamos lá. Então, série de Taylor e de Maclaurin. Esse é o nosso assunto, né? Tá certo? Olha o seguinte, né? Eu acho que fazer aqui, eu acho muito complicado. Acho que a gente vai acabar usando o quadro, né? Então, vou escrever aqui de novo, né? A série de potência original. Tá certo? Vai ser C0 mais C1 x menos A, que eu estou pensando em torno do A. Vamos supor que essa função f de x seja exatamente representada por essa série de potências que eu estou escrevendo aqui, né? Ó, C2 x menos A ao quadrado mais C3 x menos A elevado ao cubo mais C4, vamos fazer até aqui, né? E colocar reticências, né? Para significar que a coisa é infinita, né? 4 mais reticências. Perfeito? Olha só. Então tá, eu tenho a função original. Veja que esse negócio aqui, né, ó, a série, se assemelha a um polinômio. Então, eu vou pensar assim, olha, já que se assemelha a um polinômio, como os polinômios, eu posso derivar esse negócio, né? Ó, então, vamos lá, vamos derivar. Então, fazendo a derivada, né, ó, f' de x, a primeira derivada, né, ó. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui é constante, não é? Ó? Sempre é constante, então a derivada é zero, tá certo? Aí, ó, aqui é a multiplicação. Aqui é a multiplicação. Aqui é a multiplicação de um número, né, que é uma constante, vezes x menos a. Então, como é que faz? Repete o C1 vezes a derivada de x menos a. A derivada de x é 1, de menos a é 0, 1 menos 0 é 1, então vezes 1c menos 1 vai dar isso daí mesmo, né? Então vai ficar mais. Agora aqui, ó, repete o C2 vezes. Agora aqui, ó, é uma função composta da potência, né? Mas é uma potência, então o 2 desce, como é comum, vezes x menos a elevado a 2 menos 1, que é 1, tá certo? Vezes a derivada da interna. A interna é x menos a, a derivada como antes de x é 1 e de menos a é 0, então vai dar 1. Aí 1 vezes essa expressão toda dá ela mesma, né? Ó. Aí mais, tá certo? Então eu já vou fixar o seguinte, que a derivada de x menos a é 1, tá? Só lembrando, né? Ó. Aí a próxima vai dar, então, de novo, é potência, então vai dar 3, C3, x menos a, o C3 repetiu porque é constante, não é? Ó, tá certo? A derivada de x menos a, o 3 desce, só coloquei aqui na frente, como é produto, tanto faz a ordem dos fatores, não altera o produto, elevado a 3 menos 1, que é 2, né? Ó. E assim por diante, né? Ó, vamos fazer mais o próximo. Então, vai dar 4 vezes C4, tá certo? X menos A ao cubo, porque a regra é a mesma. É potência, né? Ó. Composição com potência, e mais
etc. as outras derivadas, né? Ó, etc. as outras derivadas, perfeito? Vou fazer a próxima aqui, né? Ó. Então, vamos lá, vou dar um espaço aqui maiorzinho. F, duas linhas, de x é igual, né? Ó. Aí, vamos lá. Derivada do C1, de novo, a constante é zero, então vai ficar 2C2. Por quê? Porque a derivada de x menos a é 1, né? Aí, mais... Agora aqui, ó. Aqui, o 2 vai descer, vai ficar 6. Só que eu não vou multiplicar, eu vou deixar assim, ó, porque a gente vai precisar disso daqui a pouco, né? Para saber, para criar uma regra no resultado final, tá certo? Vezes só o x menos a, porque 2 menos 1 é 1. Aí mais, aqui, de novo, ó, 4 vezes o 3, que teria que dar 12, né? Que é 12, aliás, vezes C4, né? X menos A, agora ao quadrado, né? Aí mais. Se eu fosse continuar, o próximo daria 5 vezes 4 vezes C5, x menos A ao cubo, e assim por diante, tá certo? Tá, então vamos lá. Vamos fazer aqui, eu acho que até essa... Não, vamos fazer até a derivada quarta, né? Então, vamos falar f derivada terceira de x, né? Derivada terceira de x igual, né? Ó, 2C2, constante, derivada é zero. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes o C3. Vou já lhe dizer qual é o meu objetivo com isso, né? Tenha um pouquinho de paciência. Ó, aqui não tem x menos a, né? Ó, aqui não tem x menos a. Então, vamos apagar isso aí, né? Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Tá certo? É esse aqui, 3 vezes 2, né? Aqui a derivada é 1, aí mais 4 vezes 3. Aí, né? O 2 desce, né? Ó, vezes 2, vezes o C4 agora, né? Ó. Eu vou até colocar mais um, né? O próximo que não foi colocado. X menos A. Tá certo? Mas, aí eu falei antes que o próximo seria 5 vezes 4, né? Ó. Agora vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes o C5, né? X menos A ao quadrado. Perfeito? Aí mais, e claro que isso é infinito, né? Então isso não acaba aqui não, vai embora, né? Fazer só uma dessa derivada para a gente concluir o nosso objetivo, que eu vou já mostrar para vocês. F, ó, eu vou pensar isso aqui, ó, né? Em vez de colocar o 4 entre parênteses, vou pensar como algarismo romano, né? Para simbolizar a derivada de ordem 4, tá certo? E V, né? Perfeito? Vou pensar como algarismo romano para simbolizar a derivada quarta, tá certo? E é assim que você pensa mesmo, né? Ou você pode colocar o 4 entre parênteses para simbolizar que é a derivada de ordem 4, né? Então, olha só, agora aqui, ó, derivada desse é zero, porque aqui tudo é constante, quando tu multiplicar tudo vai dar constante, derivada é zero. Esse aqui vai repetir tudo até aqui, a derivada de x menos a é 1, né? Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 C4, né? Ó. Você tá vendo que está criando uma ordem direitinho, né? Aí esse aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, né? Por isso que eu coloquei ele. Agora vezes 2, né? C5 x menos a, porque derivou, né? 2 menos 1 é 1. Vou colocar mais uma parcela, só para não ficar assim, pouquinho, né? Vamos dizer assim. Então, o próximo seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aqui não é menos, não, é vezes, hein? Vezes, tá certo? X menos A ao quadrado. Se você escrever o polinômio até a sexta, você vai ver que vai dar
exatamente isso, né? Ó. Tá certo? Você vai ver que vai dar exatamente isso, né? Qual é o nosso objetivo? Agora eu vou lhe falar. O nosso objetivo é saber quem é o C0, quem é o C1, quem é o C2, quem é o C3, quem é o C4. Perfeito? Então vamos começar aqui, com esse aqui, né? Vamos começar aqui com este aqui. Ó. Isso aqui é o seguinte. Se você calcular o F, vou colocar seta, né? Se você calcular o F de A, o que é que vai dar? Olha o que vai acontecer, né? Vou substituir o x por A, né? Então, onde tem o x aqui, vai entrar o A, vai entrar o A, vai entrar o A. Então, só não vai ter A menos A na primeira parcela. Em todas as outras vai ter A menos A. E A menos A, 0. 0 vezes C1, 0. A menos A, 0 ao quadrado, 0 vezes C2, 0. E assim, ó, todas as parcelas que tem o x menos A, né, que eu substituí o x por A, vão dar 0. Então, vai ficar só o C0, né? Ó. Então, é o que a gente já sabia, que a gente já falou antes, né? Ó, que o F de A é justamente o C0. O que aconteceu? Você descobriu quem é o primeiro. Ó. O C0 é a imagem do A pela função original. Ó. Não é a série, não. Ó. É na função original. Então, o C0 é o F de A. Então, se você pegar naquela função a imagem do A, aquela 1 sobre 1 menos x, lembra? O A era 0, então vai ficar 1 sobre 1 menos 0, ó. Aí, ó, o primeiro que aparece é o 1, que é o C0, né? Ó. Então, é isso. O C0 é o F de A. Perfeito? É o que a gente viu antes. Então, vamos aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ó, então, vamos calcular agora, ó, o F' de A. Vai acontecer a mesma coisa, né? Ó, 2C2 vai ficar A menos A, 0, aí vezes isso aqui, 0. Né? A menos A, 0 ao quadrado vezes 3C3, 0. E todas as parcelas a partir da segunda aqui, né? Ó, vão dar todas iguais a 0. E vai ficar só o C1, né? Ó. E agora, a gente acabou de descobrir quem é o C1. Então, ó, o C1 ó, é justamente a imagem do A pela derivada, né? Ó. A imagem do A pela derivada. Ó. Essa informação é importante, né? Ó. Igual, agora aqui, ó, de novo, vamos olhar para esse aqui, ó. Mesma coisa, só que derivada segunda. Vamos calcular a derivada segunda no A. Tá certo? Aí vamos ver o que acontece. Bom, a partir daqui já dá 0, né? Na verdade, a partir daqui todo mundo dá 0, porque A menos A é 0, vezes 6 vezes C3 vai dar 0. X menos A menos A, 0 ao quadrado, né? Então vai dar 0. Vai ficar só o 2C2. Tá certo? Então vai ficar só o 2C2. Qual é a conclusão agora? Que o C2 é igual ao F, duas linhas, de A sobre 2. Ou seja, o terceiro coeficiente da série é esse aqui, né? Ó. É a imagem do A pela derivada segunda dividido por 2. Tá certo? Olha só que legal, né? Olha só que legal. Olha só que legal. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer aqui do lado. Quem é o F? 1, 2, 3 do A. O mesmo processo adiante. Onde tem o x menos A, que eu vou substituir o x por A, vai dar tudo 0. Então, ó, daqui, né? Daqui para lá, todo mundo dá igual a 0, né? Ó, todo mundo dá igual a 0 daqui para lá. Então, fica só o 3 vezes 2 ser 3. Professor, por que você não coloca logo 6? Porque eu quero que você observe o que vai acontecer. Porque eu não quero usar um artifício matemático para provar. Né? Não vou provar, né? Porque eu não vou usar o artifício matemático para provar qual vai ser o resultado. Eu vou apenas lhe mostrar aqui, ó, e você vai ver que é bem natural, né, o resultado, você enxergar como é que é a regra geral dos coeficientes. Derivada terceira, A sobre 3 vezes 2. Tá certo? Né? Agora, o último que eu coloquei, que na verdade não é o último, né? Ó, porque como tem infinitas parcelas, eu posso derivar infinitamente, né? Tem infinitas parcelas, eu posso derivar infinitamente. Aqui, ó, de novo, ó, daqui, ó, para lá, todo mundo, ó, dá igual a 0. Então, fica só esse aqui, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes o C4.
né? E agora, eu achei quem é. Deixa eu só destacar aqui, que eu esqueci de destacar. E agora, eu achei quem é o nosso C4, né? Ó, o C4 é igual a F, 4 linhas, né? A sobre 4 vezes 3 vezes 2. Ó. Nesse aqui, ó, eu podia até escrever assim, ó. Olha só. Já vou lhe dar a dica aqui, ó, né? Ó. Já vou lhe dar a dica, né? Ó. Olha como é que eu posso escrever o C4. C4 igual a F 4 de A, né? Ó. Olha só. Sobre. Ó. Teria algum problema se eu colocasse 4 fatorial? O que é 4 fatorial? É o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não preciso colocar o 1, né? Ó. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Olha o que eu poderia colocar aqui, ó. Né? Olha o que eu poderia colocar aqui. Poderia colocar assim, né? O C3 é igual ao F 3 linhas de A sobre 3 vezes 2, não é a mesma coisa que 3 fatorial? Tá certo? Olha aí. Agora esse aqui, né? O C4 e o C3. Eu posso conseguir algo similar aqui, ó? Claro que eu posso. Eu vou colocar só aqui embaixo, né? Que eu acho que fica melhor. Quem seria? Como é que eu poderia escrever o C2? O C2 poderia ficar assim, ó. F, 2 linhas de A sobre. Eu posso colocar 2 fatorial. Por quê? Ó? Assim como aqui, ó, 3 fatorial, 3 vezes 2. E 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Então é 2. Tá certo? Então tá tudo beleza. Ah, professor, mas aí, como é que eu coloco fatorial aqui, ó? Não esqueça das regras que nós aprendemos no fatorial, né? Ó. Esse aqui, ó, vou colocar logo nesse aqui, tá certo? Né? Eu podia colocar assim, ó. Deixa eu ver, tá ruim. Eu vou colocar bem aqui, ó. Olha aqui, ó. O C1, eu podia escrever assim, ó. F' de A sobre, como é 1, pode ser 1 fatorial, né? Ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso colocar sobre 0 fatorial. Aí ficaria. Por quê? Ó? Eu penso assim, ó, a função original sem derivar, eu posso pensar que é a derivada de ordem 0. Aí a derivada primeira de ordem 1, 1 fatorial. Assim como a anterior, ela foi 0 fatorial. De ordem 2, 2 fatorial no denominador. De ordem 3, 3 fatorial no denominador. De ordem 4, 4 fatorial no denominador. De tal maneira que eu poderia criar o seguinte caso, né? Ó. O termo de ordem n é a derivada. Veja que a derivada coincide, né, com o índice do C, né? Ó. Então, de ordem n, como é que eu vou escrever isso? Vou escrever assim, né? Ó. Nzinho entre parênteses. Lembra que eu falei que você podia colocar o 4 entre parênteses? Né? Do A, né? A derivada de ordem n sobre... Ó, e coincide também, né? Ó. Então, sobre n fatorial. Então, ó, esse aqui, ó, é o coeficiente, né, a fórmula geral dos coeficientes da série de potência. Perfeito? Tá ok? Então, olha só. Como é que a gente poderia fazer aqui, ó, né? Então, aqui, ó, em vez de ser 0, a gente vai escrever f de A. Em vez de ser 1, a gente vai escolher f' de A sobre 1 fatorial. Em vez de ser 2, a gente vai escrever f 2 linhas de A sobre 2 fatorial. Em vez de ser 3, ó, o que a gente viu aqui, f 3 linhas de A sobre 3 fatorial. Em vez de ser 4, f 4 linhas de A, né, ou derivada quarta, né, sobre 4 fatorial, né? E, claro, repetindo as potências, x menos A ao quadrado, x menos A ao cubo e assim por diante. Então, o que a gente viu aí? Que, sobre certas condições, né, sobre a condição da derivabilidade, a gente pode saber quem são esses 6 aí da série de potência quando eles, né, quando a série representar uma função. Então, ó, diferente do que a gente viu antes, que a gente já tinha a série de potência e associou a função, né? Agora não.
a gente pode pegar a série de potência e já dizer quem são os coeficientes, né? Ó, desde que a gente consiga as derivadas da função, né? Ó. E outra coisa, eu não posso ter uma função que eu só consiga 3 derivadas, 4 derivadas. Tem que ser uma função que tenha derivada de qualquer ordem, né? Ó. Então, ela tem que ser derivável infinitamente, porque senão, ó, lembra que a quantidade de parcelas da soma aqui da série é infinita. Então, ela tem que ser derivada infinitamente. Se ela não for, eu não consigo representá-la através de uma série. Perfeito? Então, olha só. Desta forma, né? Ó, olha o que nós temos, né? Aí, olha o que nós temos. Né? Se F tiver uma representação, ou melhor, uma expansão, né, em série, que é o que a gente acabou de fazer, de potências em A, isto é, se eu conseguir representar F de X por uma série, deixa eu mudar aqui o ponteiro, né, para ficar melhor de ver. Se eu conseguir representar F de X por uma série de potências, tá certo? Tá ok? Dessa forma, né, a gente já sabe quem é o CN. Né? Em um certo raio de convergência, né, ó, cada CN é a derivada enésima no A sobre N fatorial, que a gente acabou de ver, tá certo? Né, ó? Então, ó, a ideia é essa, né? Ó. Aí, essa série é chamada de série de Taylor, né, da função. Perfeito? Ó. Substituindo essa fórmula para CN de volta na série, então, teremos a chamada série de Taylor da função f em A, ou em torno de A, ou centrada no A, né? O que eu falei para vocês, né, disse, né, ó, o C0, ó, é o f de A, o C1 é o f de A sobre 1 fatorial, o C2, ó, é o f duas linhas de A sobre 2 fatorial, ó. O C3 é o f de A sobre 3 fatorial, né, como eu disse para você, né, ó, tá certo? Como eu bem mencionei, né, ó. Então, ó, só recapitulando aqui, ó. Então, esse aqui, ó, é o nosso C0, né, ó. Esse aqui, ó, é o nosso C1, né, ó. Esse aqui, ó, é igual ao nosso C2, né, ó. Esse aqui, ó, é igual ao nosso C3 e assim por diante, né, ó. Então, ó, esse aqui, ó, é o termo geral dos coeficientes. C3 não, desculpe. É o CN, né, ó, como a gente havia dito, né? X menos A elevado a N não muda. Então, ó, se for possível, né, ó, achar todas as derivadas de uma certa função, a gente sempre consegue fazer uma expansão dela, ou seja, representá-la através de uma série de potências. E se for utilizando derivadas, né, como eu acabei de falar, né, essa série é chamada de série de Taylor, tá certo? Mas você lembra que aqui no título está escrito assim, série de Taylor e de Maclaurin. Na verdade, a série de Maclaurin é um caso especial da série de Taylor. É o caso em que o A, né, ó, é o caso em que esse A aqui é igual a zero, né? Então vai ficar esse aqui, x elevado a n só, tá certo? Aí quando o A é zero, aí a gente chama a série de Taylor de série de Maclaurin, né? Ou seja, é apenas um caso particular da série de Taylor, né? Como eu acabei de falar. Ó. Veja bem, ó, é o caso, né? Ó, o caso geral é x menos a elevado a n, né? Quando a é zero, né? Então, x menos zero é x, e ela fica com esse formato, né? Como eu mencionei para vocês. Essa é a série de Maclaurin, né? É o caso em que o A é zero, o caso particular em que o A é zero. Perfeito? Os nossos primeiros exemplos, na verdade, serão de séries de Maclaurin. Aí a gente vai ver posteriormente um exemplo da série de Taylor, tá certo? Não que a série de Maclaurin não seja uma série de Taylor, claro que é, né? Na verdade, é só um caso especial, perfeito? Então, olha aí. Vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Encontre a série de Maclaurin da função f de x igual a e elevado a x, né? Então, para esse aí, ó, eu vou fazer diferente, eu vou fazer lá no quadro, tá bom? Vamos parar aqui a apresentação. E vamos fazer no quadro, perfeito? Vamos fazer no quadro. Então, vamos fazer no quadro, tá certo? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pincel bom. Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos? Já sabemos como é a série de Taylor-Maclaurin, né? Que no nosso caso, do exemplo aí, ó, que ele está pedindo, ele pediu para que a gente faça a série de Maclaurin para a função
fx igual a e elevado a x. Quero fazer a série de Maclaurin para essa função, né? Então, primeira coisa, né? O que a gente sabe? A gente sabe que o caso geral é esse aqui, né? Ó, é fx igual a imagem do zero, né? Porque seria f de a, mas como a é zero, porque a série de Maclaurin é f de zero, mais f' do a, que no caso é zero, 1 fatorial, vezes x, não precisa colocar o fatorial, né? Que vai dar 1, né? Até aqui, ó, você não precisaria colocar o fatorial, tá certo? Vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Por quê? Porque o fatorial de 2 é 2, o fatorial de 1 é 1, né? Então, até aí não precisaria. Então, vamos continuar. Mais, tá certo? F, 3 linhas, no zero, sobre 3 fatorial, vezes x ao cubo, mais f, né? Como no exemplo que, como na fórmula lá que a gente fez, né? Olhando o que acontecia, né? Eu vou deixar só até aí, né? É claro que isso também pode ser representado assim, né? Tá certo? Isso é igual ao somatório, tá certo? F enésima no zero sobre n fatorial vezes x elevado a n, né? N variando de zero até infinito. Tá meio engraçadinho aqui, mas quando eu vou colocar da função, eu vou colocar direitinho. Tá certo? Então tá. Então o que nós precisamos? Calcular a imagem do zero pela função e a imagem de todas as derivadas, né? Então, o que você vê? Ó? Que o pré-requisito principal para que eu possa expandir uma função qualquer, como aquela linha, uma série, é que ela tenha todas as derivadas, né? Então, vamos ver se acontece isso aqui, né? Tá certo? Quem é f' de x aqui, ó? A derivada da exponencial é sempre ela mesma, lembra? Derivada segunda, né? Aqui, ó, eu já vou calcular a imagem aqui, né? Porque, ó, eu preciso calcular a imagem do zero, né? Tá certo? Primeiro, a imagem do zero. Então, vamos lá. Vai ficar e elevado a zero, que sabemos ser 1. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. A derivada primeira no zero, né? Ó, a derivada primeira no zero, de novo, ó. É elevado a 1. Né? Não, é elevado a zero, desculpa. Aí vai dar 1 de novo. Veja que a gente está fazendo em torno do zero, porque a gente está fazendo de Maclaurin. Né? Se não fosse de Maclaurin, o que mudaria? Aqui apareceria, vamos supor que fosse em torno do 2, né? Do A igual a 2. Aqui ficaria f de 2, f' de 2, f2' de 2, todos em 2, né? E aqui, em vez de ser x, seria x menos 2, x menos 2 ao quadrado, x menos 2 ao cubo, x menos 2 à quarta, etc. Certo? Agora a gente está fazendo em torno do zero. Que fica bem mais simples também, né? A gente tem que ver isso, né? E fica mais simples em torno do zero, né? Vai ficar f, duas linhas do zero, vai dar e elevado a zero, que também vai dar 1, né? Então, olha só. Vou fazer só mais algumas aqui. Vou mudar o pincel, que começou a falhar, né? Aí, ó, f, 3 linhas. Bom, aí eu tenho que olhar f, 2 linhas. Tá aqui, né? Ó, e elevado a x, a derivada da derivada é e elevado a x de novo. A derivada de e elevado a x é elevado a x. Se você fosse fazer a derivada quarta, mesma coisa, vai dar e elevado a x, né? Em geral, o que vai acontecer? Qual é a sua conclusão? Que a derivada enésima é e elevado a x. Tá certo? É e elevado a x. Conclusão. F, 3 linhas no zero, é elevado a zero, que também é 1. Né? F, 4 linhas, a derivada quarta, vai dar, de novo, é elevado a zero, 1. Então, não importa aqui, né? A derivada enésima no zero vai dar e elevado a zero, que vai dar 1. Perfeito? Né? Então, não importa, sempre vai dar 1. Não, então, como é que vai ficar? Então, a nossa função, que é e elevado a x, né? Já vou colocar, ó, a função e elevado a x, pode ser expandida em uma série da seguinte forma. A imagem do zero, né? Ó, deu 1. Mais a imagem do zero deu 1 de novo. 1 vezes 1 fatorial é 1, então dá o x. Certo?
Aí você vai dizer, professor, vai ficar igual aquela 1 sobre 1 menos x? Claro que não, certo? Duas linhas de zero também é 1. Vai ficar 1 sobre 2 fatorial. Vai ficar x ao quadrado sobre 2 fatorial. Tá certo? Mais. De novo 1, né? Que tá aqui é essa, né? Deu 1 de novo, né? Então vai ficar x ao cubo sobre 3 fatorial. Mais. Se você fosse continuar, x à quarta sobre 4 fatorial, porque a derivada de ordem 4 no zero também é 1, né? Também é 1, tá certo? E assim por diante, né? Em geral, né? Como é que é o termo geral? O termo geral é a derivada enésima no zero, n fatorial, né? Então vai ficar x elevado a n sobre n fatorial. Veja que na série geométrica não tem denominador, né? Só tem numerador. Perfeito? Para dar exponencial, tem que ficar dessa forma, tá certo? Se você fosse escrever na forma de somatório, ó, ficaria assim, né? Ó, somatório, n variando de 0 até infinito, tá certo? De quê? De x elevado a n sobre n fatorial, o termo geral. Perfeito? Então, ó, essa é a série, né? Que, segundo o Taylor, pode representar bem ou não, né? A função exponencial. A gente já viu que é assim, ó. Qual é o problema? Né? A gente tem que saber o intervalo de convergência dela, né? Em que parte da reta, ou seja, para que valores do domínio, né? Isso converge. A gente sabe que o domínio aqui da função exponencial é todos reais. Mas qual será o domínio da série? Será o mesmo? Será como no anterior, bem menor do que a da função original, né? Daquela 1 sobre 1 menos x? A gente sabe o seguinte, que a função 1 sobre 1 menos x só não é possível calculá-la no 1. Né? Mas a série, que é a série geométrica, só dá para representar a mesma função no intervalo de menos 1 a 1, sem incluir os extremos. Né? Então, será que ocorre algo similar aqui? Será que o domínio da série é menor que o domínio da função? Tá certo? Então, vamos lá ver, né? Então, vamos partir para isso, né? Então, vamos verificar se essa série, onde essa série converge ou não. É como nós fizemos antes, né? É como nós fizemos antes. Não vai ser diferente, não. É como nós fizemos antes, né? O que a gente vai ter que fazer? Usar um teste de convergência. Né? Qual teste? O teste da raiz? Poderia ser, né? Só que aqui fatorial, né? Poderia ser sim. Mas é comum, né? Como eu disse para vocês antes também, a gente sempre usar o teste da razão, né? Então, olha só. Para esta série, quem é o AN? O AN é xn sobre n fatorial, que é o termo geral da série. Perfeito? E quem é o AN mais 1? O AN mais 1 é, no lugar do n, entrou n mais 1. Então, vai ficar x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Perfeito? Agora sim, né? Eu quero calcular o módulo de AN mais 1 sobre a n. Perfeito? É isso que eu quero calcular. Então, vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Vamos continuar com o módulo. Repete a primeira divisão de potência de mesma base. Divisão de frações. Repete a primeira fração, né? Nunca esqueça disso. Multiplicada pela segunda, que é o AN, né? O que está embaixo, invertido. Então, é n fatorial sobre x elevado a n. Certo? Isso é igual. Já vimos que cancelando esse com esse, sobra um x. E já vimos que cancelando esse com esse, sobra o n mais 1, né? Perfeito? O que é isso? Isso aqui é sempre positivo, né? Então, o problema é esse x, que a gente não sabe se é positivo ou negativo. Então, fica módulo de x sobre n mais 1. Né? Tá? Então, no que consiste o teste da razão? Calcular o limite, quando n tende a infinito, do módulo de AN mais 1 sobre AN, né? E se satisfaz dos critérios de convergência, né? Então, isso vai ser o limite, quando n tende a infinito. Veja que a variável do limite é o n, né? Sobre módulo de x sobre n mais 1. Tá certo? Ok? Opa, aqui não tem módulo, né? Já sei que esse módulo, né, deu isso, né? Então, é isso aí. Perfeito? Bom, como isso aqui é constante, eu posso fazer assim, ó, módulo de x vezes o limite, tá certo? De
1 sobre n mais 1, quando n tende a infinito. Quando n tende a infinito, vai ficar infinito no denominador, né? Então, isso aqui vai para zero, tá certo? Então, eu vou ficar com o módulo de x vezes zero, que é igual a zero e que é menor que 1. Aí, lembra da regra do teste da razão? Se o resultado do limite for menor que 1, então a série é convergente. É convergente, perfeito? Ó, importa quem é o x? O limite deu zero. Então, não interessa o x. Então, ela vai convergir para qualquer x que você imaginar. Perfeito? Tá certo? Qual é a conclusão? Né? Que a série... Agora eu vou colocar aqui, ó. A série que representa a função e elevado a x é convergente vou colocar bem aqui no final, para todo x real. Tá certo? Aí, olha só. Então, ó, aqui o domínio é todos os reais. E descobrimos que para a série o domínio também é todos os reais. Né? Se eu fosse perguntar qual é o raio de convergência da série que representa a função e elevado a x, seria infinito. Porque ela converge para qualquer real que você imaginar. Então, a gente provou aí, ó, que a série de Maclaurin, que representa a função e elevado a x, é convergente para todos os reais. Perfeito? Tem raio de convergência infinito, né? Então, é isso que a gente vai fazer sempre, né? Ó, a gente vai determinar a série que representa a função que a gente está querendo e depois testar a convergência dela, né? Então, isso aqui eu já não vou mais fazer. Já sei que se eu escrever a série, a função e elevado a x simbolizada por essa série aqui, né? Representada por essa série, né? Se eu disser, ó, essa expansão aqui é ótima. Por quê? Porque o domínio dela coincide com o domínio da função original. É uma ótima expansão. Perfeito, né? É claro que é como antes. Se você pegar só isso, né? Se você pegar só essa parte aí, ó, não fica muito bom para representar. Mas conforme você vai aumentando o número de parcelas, né? Os resultados vão ficando cada vez melhores, né? Como assim? Por exemplo, né? Olha só. Como esse negócio está em torno do zero, né, o que você tem? Se você usasse só essa parcela para representar a série, se você dissesse que E elevado a x é igual a 1, isso funciona bem para E elevado a zero. Né? Se você diz que o x é zero, é ótimo. Né? Isso implica que aqui é a série, né? Que coincide, né? Fica E elevado a zero igual a 1. Perfeito? Agora, por exemplo, né, se você usasse apenas duas parcelas, 1 mais x, né, para representar isso, aí você faz aqui, por exemplo, x igual a meio. Aí a representação já não é mais tão boa, né? Por quê? Porque, ó, E elevado a meio não é igual, vai ser aproximadamente 1 mais meio, né? Por quê? Se você fosse calcular, deixa eu pegar aqui uma calculadora e calcular para ver quanto é que dá E elevado a meio, né? Para você ver a diferença, né? Por exemplo, né? Exponencial 0,5. Bom, eu estou tentando aqui. Bom, vou fazer logo o segundo membro, né? O segundo membro é fácil. Isso aqui vai dar 1,5, né? Tá certo? Estou usando só as duas primeiras parcelas, como eu lhe disse. Tá ok? Então, vamos lá. Então, shift inverso ponto 5. Então, isso vai dar... Eu vou colocar duas casas, 1,64. Veja que não dá igual. Mas, ó, deu próximo, né? A diferença aqui, ó, é 0,14, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, você tem um erro muito grande. Mas se você aumentar o número de parcelas, o seu erro fica menor. Quer ver, ó? Deixa eu só colocar aqui, ó. Para mais uma parcela, né? Então, se eu representar assim, ó, E elevado a x por 1 mais x ao quadrado sobre 2, que é esse aqui, né? Eu estou fazendo até aqui, né? Vamos calcular do mesmo aí, ó, do mesmo.
x é igual a meio. Então, eu vou ter o quê? E elevado a meio, que eu já sei que é mais ou menos 1,4. Então, isso tem que ser aproximadamente, ó, 1 mais meio ao quadrado dividido por 2, né? Ó. Então, isso aqui é 1,5. Então, mais 1/8, né? Mais 1/8. 1/8 é 0,125. Mais 1,5 dá 1,625. Ó, tá certo? 1,625. Ó. Não dá igual, ó. Mas o erro agora ó, foi bem menor, né? Bem menor que o erro de antes, né? Tá certo? Então é isso. Quanto mais parcelas você colocar para representar a sua função, tá certo? Melhor você fica com os resultados quando você for fazer as continhas, né? Para as imagens dos valores que você está buscando. Como eu lhe disse antes, é dessa forma que as calculadoras, os computadores fazem as contas. Eles não usam a função, eles usam a série que representa a função. A série infinita? Claro que não dá. Mas eles usam, por exemplo, sei lá, 15 parcelas, né? Com 15 parcelas, dá uma precisão absurdamente boa, né? Então, é por isso que funciona bem, né? Por exemplo, as calculadoras Cássio, né? As FX82, né? No manual, eu acho que está dizendo assim, que os resultados sempre estão certos até, eu acho que a 15ª ou 16ª casa decimal. É claro que na tela não aparece tudo isso, ou seja, o que aparece na tela está correto. Perfeito? Só que tem infinitas casas decimais, né? E ela só garante certeza até a 15ª e 16ª, digamos. Perfeito? Então, é assim que você vai usar as séries de Taylor e de McLaurin, né? Na verdade, para calcular, né? Aqui no cálculo, inicialmente, para calcular esse tipo de coisa. Claro que tem várias outras aplicações que você vai ver no decorrer das disciplinas que você vai fazendo aí. Tá certo? Mas aqui você vai entender a teoria geral para que seja usada na disciplina específica que você vai usar do seu curso, na disciplina técnica exclusiva do seu curso. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Certo? Então, vamos lá. Então, acabamos de fazer, né? Ó, aqui está só a repetição do que nós fizemos, né? Ó, tá certo? Exemplo 1 ainda, né? Ó, aqui é para verificar ó, o raio de convergência, né? Ó, o raio é infinito, como eu lhe disse, porque converge para qualquer real. Tá certo? Aí tem uma pergunta aqui. Sob quais circunstâncias uma função é igual à soma da sua série de Taylor, né? Aí eu já lhe falei, né? A única possibilidade para que isso ocorra é como tem aqui na fórmula, né? É só você recorrer aqui à fórmula da série de Taylor, né? O que a fórmula diz? Né? Que você precisa da derivada. Deixa eu só mudar aqui o ponteiro, que eu não estou nem enxergando o ponteiro. A derivada de ordem 1, a derivada de ordem 3, 4, etc. Então, a função precisa ter todas as derivadas possíveis, as infinitas derivadas. Tá certo? Então, ó, se a função for derivada infinitamente, então é possível achar a série de Taylor para ela. Tá certo? Então, essa é a resposta da nossa pergunta. Tá ok? Quando uma função só é derivável até a primeira ordem, a gente fala que ela é de classe C1. Quando é possível derivar a primeira, a segunda, a terceira até a quarta ordem, é de classe C4, né? Como a exponencial você consegue achar as infinitas derivadas, então ela é de classe C infinito. Perfeito? É assim que a gente classifica em matemática, né? No cálculo, esse tipo de coisa, né? Então, daqui a resposta. Ela tem que ter derivadas. Né? A primeira, né, é a função original, que é de ordem 0, né? De ordem 1 até as infinitas que forem possíveis. Se isso acontecer, tá certo? Você consegue achar a série de Taylor da função. Tá ok? Essa parte do polinômio de Taylor, a gente vai deixar para a próxima aula. Então, até lá.